Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do curso Metapsicologia Freudiana. Hoje nós vamos estudar um artigo chamado Os Instintos e Suas Vicissitudes, ou como está se traduzindo hoje, até eu prefiro, Os Destinos da Pulsão. Acho que fica até muito mais claro. Então, o objeto de estudo hoje é o termo pulsão, né? E vamos começar essa videoaula pelo que é pulsão, né? Pulsão vem do alemão Trieb, que não tem tradução em português. Tá? Isso aqui não tem tradução em português. O mais próximo que se achou foi o termo pulsão. Né? Pulsão é algo que a gente pode dizer que está entre o psíquico e o somático. A pulsão estaria inscrita aqui. O somático nós poderíamos chamar de instinto, mas pulsão não é instinto. Pulsão não é instinto. Por quê? Porque pulsão, como nós vamos ver ao longo da aula, ela tem uma das suas principais características é a plasticidade. É a plasticidade. Guardem isso por toda essa videoaula, porque isso é que vai diferenciar bastante pulsão de instinto. Então, pulsão é um termo que vem numa evolução do conceito, por exemplo, que começou com Q, ou quantum de energia. Depois nós falamos, também utilizamos o termo catexia, utilizamos o termo libido. Todos eles estão aqui dentro. Tá? Todos estão aqui dentro, todos estão contidos aqui. De forma que o Freud ele vai fazer esse trabalho para explicar melhor este termo, esse ponto da sua metapsicologia. Vamos fazer um esqueminha básico. Eu, outro. Sempre quando eu falar outro, eu estou falando não só de uma outra pessoa, mas qualquer coisa que seja diferente do eu. Quais são as vicissitudes, os destinos possíveis antes disso? Quais são as características de uma pulsão? A primeira delas é finalidade. Como nós vimos no nosso mantra lá, um dos mantras lá de trás, o aparelho psíquico tende à descarga. Logo, a pulsão, a energia, a catexia, ela tende à descarga. Tá? Ela tende à descarga. Ela tende à descarga onde? No objeto. É uma outra característica dela. Então, ela tende a descarga sempre no objeto. E ela tem uma outra característica que a gente chama de, vamos colocar aqui primeiro, de fonte. Qual é o processo somático que está provocando essa pulsão? Porque, por exemplo, quando eu falo em fome, quando eu falo em aparelho digestivo, aqui eu vou ter fome e o meu objeto está definido, comida. Então,
vai depender aqui da fonte, como isso vai se processar. É interessante que, já observar a plasticidade da pulsão, que muitas vezes eu quero ser amado, né? Ser amado, e isso pode virar fome. Essa é uma das questões de quando eu não tenho esse desejo, né, resolvido, isso pode virar uma fome. Essa é uma das características plásticas da pulsão. E uma outra característica da pulsão é a pressão. A pressão, ela tem a ver, né, pressão é de pressão mesmo, né, com a quantidade de energia envolvida, a força que essa energia tende a sair, ou ela tende a executar a sua tarefa. Pressão também pode estar ligado à agressividade, né, que também tem a ver com a pressão, forma, né, de conseguir satisfazer a finalidade da pulsão, que é sempre a sua descarga, né? E aí a gente pode analisar os destinos da pulsão, né? Os destinos da pulsão. Dois destinos básicos aqui né, eu tenho aqui um ego, então eu tenho como destino, né, uma questão. Eu vou tirar essa palavra ego, senão ela vai acabar causando confusão lá na explicação aqui. O primeiro destino é reversão. O que é reversão? Se aqui eu tenho amar, aqui eu tenho ser amado. Isso é um dos destinos da pulsão. Eu quero ser amado e não amar. Isso é chamado de reversão. Um outro destino da pulsão, aí eu vou desenhar aquele nosso famoso quadrinho, né? Lembram dele? Tum, 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 né? É pelo processo de repressão, né, ele vai sofrer condensação, deslocamento e condensação, e vai chegar aqui ou como sintoma, ou como sublimação, ou como sono. O que vai diferenciar uma coisa da outra é que o sintoma causa sofrimento, sublimação não. Mas todos passaram por um processo de deslocamento e condensação aqui. Por isso que é possível, quando eu digo quero ser amado, não consigo, sai como sintoma, em vez de satisfação sexual, chega fome, porque virou um sintoma, via deslocamento e condensação. Tá? Então esse é um dos destinos da pulsão. Um outro destino da pulsão é, ao invés de ela ir até o objeto, ela fazer uma meia volta e retornar. E aí a gente está no narcisismo, né? E aí vocês voltam a videoaula sobre narcisismo para entender essa explicação aqui, tá? Porque isso aqui, esta aula é em conjunta com uma introdução ao narcisismo. São dois artigos que são da mesma época,
Então eles são interessantes porque eles se completam. Tá? Então vocês voltam lá e dêem uma olhada nessa questão sobre o narcisismo, que é uma das vicissitudes ou um dos destinos da pulsão. Né? Uma outra coisa possível aqui, é voltando à aula dos 3 ensaios da sexualidade, a libido, né, ela tem fases: oral, anal, fálica e genital. Espera-se que ela vai evoluindo daqui para cá. Né? Só que pode acontecer de, por algum motivo, ela pegar e retornar a uma fase anterior. Né? Isso dá-se o nome de regressão. Né? E também pode acontecer dela parar em algum ponto que nós vamos chamar de fixação. São outros 2 destinos da pulsão. Né? Então aí eu tenho alguns destinos para a pulsão. Depois, nesse artigo, Freud vai falar sobre sadismo e masoquismo, mas esse termo ele não está bem explicado nesse trabalho, é um esboço, porque ele só vai ficar melhor explicado em 26. Então, eu vou substituir um pouco a explicação do Freud por uma discussão de alguns termos técnicos que vão ser importantes a partir de agora na discussão de vários outros artigos de Freud sobre o mesmo tema. Mas eu vou pegar uma outra ótica, a mesma vai ser freudiana, mas ainda ela não está pronta, tá? E ele faz quase que um malabarismo teórico para poder deduzir algumas coisas aqui. Então, sempre tendo em vista a questão do desejo, eu posso ter, né, alguns termos como amor, ódio, indiferença, agressividade e destruição. Tá? Amor é quando tenho o meu desejo. Eu amo quando eu tenho o meu desejo atendido. Né? Eu odeio quando eu não tenho o meu desejo atendido. Então, amor e ódio são 2 faces da mesma moeda que se referem ao desejo. Indiferença não tem a ver com desejo. Né? Então, a antítese de amor e ódio, né, é a indiferença. Porque esta não tem nada a ver com o desejo. E esses 2 têm. Então, esses 2, nada mais, nada menos, são quando eu tenho ou não tenho meu desejo atendido. Só isso. Se alguém um paciente chega reclamando de uma outra pessoa, ele não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, imediatamente esse tipo de discurso é remetido ao desejo. Né? E conquanto que a indiferença, ela praticamente não aparece no discurso, ela precisa ser deduzida no discurso. Né? Essa indiferença ela é notada no discurso. Né? A agressividade ela tem a ver com pressão, ela tem a ver com vontade, ela tem a ver, não desejo, com forma de obter as coisas. Né? Se você faz algo, você faz e no fazer existe algum grau de agressividade nesse fazer. Tá? Pode ser menor, pode ser maior. Então,
Não confundir a agressividade, que é um termo técnico, aquela pessoa agressiva, aquela pessoa ela é dura, aquela pessoa ela é, por exemplo, grossa. Não se trata disso. Se trata de determinação em fazer algo, né, e a forma de se fazer. Ela pode ser doce, ela pode ser um pouco mais dura, etc. Então a agressividade tem aí as qualidades da agressividade, né? Mas a agressividade não é destruição. Destruição é o desejo que o outro deixe de existir. É um termo muito preciso, tá? É uma questão muito precisa. Tem a ver com desejo? Tem, tá? Mas tá fora desse parzinho amor e ódio aqui, tá? Eu tenho um triângulozinho aqui interessante, que eu vou fazer em verde, que muitas vezes se fundem, e aí fica difícil entender quem é quem. Que é ódio, destruição e agressividade. Porque às vezes no ódio, eu tento arrancar a força aquilo que eu não consegui. Tento arrancar a força que eu não consegui e acabo destruindo o meu objeto. Tá? Não dá para destruir um objeto, desejo de destruir, e não comumente chamar isso de ódio e isso não ser um processo agressivo. Tá? Mas nós não podemos misturar essas palavras. Elas não têm o mesmo significado. Precisamos entender isso, tá? Para a gente entender com mais clareza sadismo e masoquismo. Né? Eu vou usar o triângulozinho para falar de ódio, mais agressividade, mais destruição. Né? Então, quando eu tenho, né, amor mais triângulozinho, né, é igual sadismo. Então, eu tenho o eu e tenho o outro. Quando isso vai daqui para cá, eu chamo de sadismo. Quando vem daqui para cá, eu chamo de masoquismo. Tá? Uma reversão do sadismo. Né? Voz ativa, voz passiva. Tá? Vamos explicar, por enquanto, sadismo e masoquismo dessa forma. Freud não explica dessa forma, mas como eu falei, essa teoria sobre sadismo e masoquismo ainda não está pronta, vai estar pronta só depois. Então, a título de informação, eu acho que essa explicação ela é didática, ela não é precisa, mas vai nos permitir caminhar sobre esse assunto adiante. Tá? Eu vou fazer um caso bem específico, né? Bebê e mãe. Né? Vocês acham que a proporção está errada, mas mais ou menos assim que o bebê enxerga a coisa. Né? Um belo dia, esse bebê ele é despejado do útero, né? Vence o aluguel, ele é despejado. Né? E ele passa a ter dois sentimentos em relação a essa mãe: de dependência e aquilo que a gente chama de desamparo. Desamparo por quê? Porque ele depende dela. Sem ela, ele não vive. Então, acaba dando esses dois sentimentos que o ser humano tem que trabalhar o resto da sua vida. Né?
Outra coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte. Essas são as pulsões que estão no inconsciente, tá? E elas precisam, como eu disse, ser descarregadas, né? Então, fome precisa ser descarregada, né? E retornar como leite. Ela vai como choro e volta como leite. Só que mamãe nem sempre está aqui. Mamãe nem sempre está aqui. Quando mamãe está, eu tenho que dar conta do meu sentimento de dependência. Quando ela não está, eu tenho que dar conta do meu sentimento de desamparo. Então, qual é o processo psíquico que ocorre? Ocorre um processo chamado, que eu vou descrever agora, muito interessante, interessantíssimo, e a gente vai lançar um pouco de luz sobre os processos narcisistas e entender o que acontece no final do Édipo, algumas coisinhas. Prestem muita atenção e, se precisar, voltem essa parte da aula. O eu, o eu incorpora esse objeto, cria aqui uma imagem desse objeto. Isso se chama incorporação. Ele copia esse objeto para dentro de si. E aí ele faz uma segunda coisa, ele vira, o consciente, vira o ego, ele vira para o inconsciente e diz: eu sou o objeto. Isso se chama identificação. Que é um termo técnico que é tornar-se igual a. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Qual que é a vantagem que a Maria leva aqui, que o bebê leva? Primeiro, ele ganha as pulsões que advêm do id, que seriam enviadas diretamente à mamãe. Então ele aplaca um pouco esses dois sentimentos. E segundo, ele pode decidir se ele vai enviar essa pulsão para cá ou se vai manter dentro de si mesmo. Que aí a gente retorna na videoaula sobre o narcisismo. Então eu posso ter um processo ou outro. Então essa questão, a partir de se a pulsão fica comigo, fica dentro do eu, ou vai para o objeto, por favor retorne na videoaula uma introdução sobre o narcisismo. O que é importante entender aqui, de uma forma muito clara, é a identificação. Esse é um artigo-chave para a gente compreender lá na frente o ego e o id. Então, eu incorporo o objeto, faço esse sentimento, mesmo porque mamãe não está sempre comigo, ela vai lavar louça, ela sai, ela vai fazer qualquer coisa. Então, eu incorporo o objeto e me identifico com ele. Através desse processo, o ego se oferece como objeto de amor para o id, ganha suas pulsões e aí ele pode decidir o que ele faz com essa pulsão. Tá? Esse é um detalhe muito importante desse artigo. Tá? Então, por hoje é só. E até a próxima videoaula, onde a gente vai dar uma olhada no material didático sobre esse assunto. Muito obrigado.